Estou em Jequié, na Bahia, sudoeste da Bahia, próximo a Ilhéus, Vitória da Conquista, uma região onde pessoas estudaram e estudam muito o que acontece nessa diocese. Santo Antônio, que cuida desse povo, dessa nação, dessa localidade, está aqui há muitos anos. Essa é a primeira imagem que chegou neste local. Padre Roberto, eu gostaria que o senhor começasse esse nosso bate-papo, esse nosso diálogo, falando um pouquinho desta imagem que está aqui há quanto tempo? A gente ainda está no processo de pesquisa histórica, mas tudo indica bem antes da criação da paróquia, que a paróquia completa 120 anos, então a devoção a Santo Antônio bem anterior. Bem anterior, porque existiu alguma paróquia aqui antes dessa catedral que nós vemos aqui normalmente? Quem pode me falar sobre isso? Júlio quer falar da história, Júlio? Você como historiador? O senhor é? Júlio Lucas, sou servidor municipal e membro da Academia de Letras de Jequié e trabalho no museu, onde a gente fez uma exposição em homenagem a Santo Antônio. Então, a história, o pouco que a gente sabe é que a história de Santo Antônio como padroeiro, ele já foi uma sugestão. A gente tem uma forte influência da colônia italiana aqui em Jequié, e ainda no início do século, no final do século retrasado, por volta lá de 1897, 99, então os italianos sugeriram à comunidade, conversaram em acordo com a comunidade jequiéense, a ideia de que o padroeiro fosse um santo que nasceu em Portugal e teve sua vida santificada na Itália. Então ele falava italiano e era português. Então uma homenagem para agradar aos brasileiros, né? e aos italianos. Essa foi a origem, a ideia de ser o nosso padroeiro aqui em Jequié. Porque os italianos, eles vieram aqui e ajudaram muito na fundação dessa cidade, colaboraram muito, o comércio foi forte, exercido pelos italianos, né? Eu sou Maria Helena Veloso Sampaio Souza, eu sou estudiosa, sou formada em História, licenciada em História, e sou estudiosa das festas religiosas populares, em especial as festas de Santo Antônio de Jequié. Eu fiz um trabalho, um estudo profundo sobre as festas de Santo Antônio em Jequié, e assim, as festas populares religiosas me agradam muito. Sou devota de Santo Antônio, paroquiana de Santo Antônio e colecionadora também de imagens de Santo Antônio, porque hoje em dia eu me prendo assim, como ele é retratado no imaginário popular, né? Então, assim, sou devota mesmo de Santo Antônio. Quem pode me falar sobre a história dessa diocese? Vindo lá de trás, desde o comecinho, me contar como foi o início dessa história, o início dessa comunidade. Quem pode falar sobre isso para mim? Eu sou Edésia, ministra extraordinária da Comunhão Eucarística no presente momento, e sempre me interessei pela história da nossa paróquia. Pelo que nós temos registrado, a fé católica em Jequié começou com a freguesia da nossa cidade. E o nosso primeiro padre foi o cônego Jacinto Hilário Ribeiro Sanches. A nossa freguesia foi registrada no dia 19 de janeiro de 1999. 1899. Sim. E o cônego Jacinto, ele ficou 23 anos comandando a nossa fé aqui em Jequié. Foi um homem batalhador, corajoso, determinado, e no meio do seu pastoreio aconteceu aqui em Jequié uma enchente muito comentada, a enchente de 14. E consta que a igreja que foi construída foi levada pela enchente. Inclusive todos os móveis e imagens. Por isso que o padre falou que a imagem de origem é esse Santo Antônio que nós estamos vendo aí. Porque somente ele foi salvo das águas. E o cônego Jacinto não perdeu tempo.
Assim que a igreja, o restinho da igreja foi demolido, ele começou a trazer o que sobrou da antiga igrejinha para cá, para um local Mais alto, né? mais alto, longe das águas, e começou a fazer uma capelinha simples. Dona Diva, onde é que a senhora entra nessa história? Eu entro nessa história já um tempo mais à frente, quando o padre Jairo foi ordenado bispo de Bonfim, Senhor do Bonfim, não é dele? Senhor do Bonfim. E aqui eu chegava como catequista, que a minha formação é sempre de catequese. Eu me formei, no mesmo ano que eu me formei professora em Salvador, formava-me também pela primeira escola arquidiocesana de catequese, né? E então aqui eu cheguei em 1964, não, minto, 74. 7-4. 74, porque eu fiquei na minha terra algum tempo e depois foi que eu vim para aqui. E aqui eu me engajei exatamente naquilo que eu gosto, que é a catequese. É falar de Jesus para as pessoas. Esse é o meu carisma pessoal, né? Mas ajudava em todas as coisas, porque estava tudo nascendo, né? Estava tudo se desenvolvendo. E a partir daí, trabalhei muitos anos na catequese, muitos anos mesmo, quando foi chegando a ideia de que Jequié passaria a condição de diocese. E aí, nesse tempo, eu comecei a trabalhar junto com o padre Haroldo na divulgação. Jequié pertencia a quem? Ela ia se tornar diocese. Era Amargosa. Já de Amargosa, então. Ela pertencia a Amargosa. Pertencia a Amargosa, exatamente. Tanto que, por exemplo, houve um movimento aqui, que era o movimento de Cursilhos, onde os encontros de Cursilho aconteciam em Amargosa. Os membros iam para lá, até geladeira tinha que levar em cima do caminhão para lá, para Amargosa. Então, toda a estrutura era levada daqui para lá. Amargosa aí tá onde entra... Quantos quilômetros está a Amargosa daqui? Uns 150. 150 quilômetros? 150 Tá, para a gente ter uma Isso. ideia. E é justamente aí onde entra o Wilson Senhorinho, que a gente falava nesse instante, porque foi quem alavancou mesmo o movimento de Cursilhos. Mas enquanto isso não acontecia, aqui estava sendo trabalhado para ser diocese. Entra também uma figura muito singular aí, seu Isidório, Edésio deve ter conhecido. Sim. Seu Isidório, ele trabalhava muito com os feirantes e ele também gostava do movimento de Cursilhos e tudo mais. E ele era amigo do secretário de Agricultura da época, que me parece que é o Dr. Luiz Braga, é isso. Então, o que é que ele fez? Ele foi fazer um pedido de um terreno para fazer a sede do Cursilho. E ele conseguiu. Mas só que a secretaria deu um prazo. Se naquele período não fosse construído nada no terreno, que o terreno voltaria. O que é que acontece? Não tinha condição, não se construiu nada. No ano de se devolver, sai então a notícia da diocese. Mas precisava de um dote. E aqui não tinha. O que é que ele fez? Com toda generosidade, ofereceu o terreno do Cursilho para A criação da diocese. para a criação da diocese, porque onde ele queria construir. Então, aí aconteceu exatamente com essa doação de Isidório. Aí a diocese teve o lugar onde começar a construir. Instalada a diocese, vem o primeiro bispo, Dom Cristiano. Dom Cristiano, que a foto inclusive está aqui, não é? Deixa eu já mostrar ele aqui. Isso. Aproveitar e mostrar Dom Cristiano para vocês, que é bispo emérito dessa diocese. Está aqui, ó. Tá aí.
Sim, Dona Diva, continue. E Dom Cristiano é o responsável pelo início e o desenvolvimento. Dom Cristiano é suíço, mas é brasileiro, não é, padre? Ele é naturalizado, não é, padre Alberto? Então, com todas as precariedades econômicas, ele inventou 1000 coisas para poder dar conta dessa diocese. Ele tentou comércio de rosas, comércio de quiabo, comércio de manga. No final ele já estava com uma, como é que se diz? O reflorestamento? A floresta de Ninho, não é? Que é uma promessa de desenvolvimento, não é isso, cara? Curiosamente, ele ligou para mim com essa história do Ninho, viu? Pois é. Eu que tinha feito uma matéria no jornal sobre o Ninho indiano, e aí um dia ele me surpreendeu, ligou, eu pensei até que fosse um trote, o Dom Cristiano falando comigo, ligou para minha casa, e aí ele queria mais informações sobre o Ninho, e ele acabou introduzindo aqui em Jequié. Exatamente, pois é. Porque o problema do Dom Cristiano, ele queria tudo que ele pudesse fazer para a formação do clero. Porque quando ele chegou aqui, nós tínhamos 2 padres brasileiros, Padre Walter e Padre João Batista. A foto dele está aqui? Sim. Está aqui? Quem é o... Walter. Me mostra quem é o Padre Padre Walter. Walter Esse aqui, aqui. Monsenhor Walter. Deixa eu ver aqui. Monsenhor Walter. Aqui. E João Padre Batista João não tem? está. Padre João acho que não tem. Não tá, porque aqui essa tem a galeria. Padre João Batista não está. Ah, é, a galeria da catedral, isso mesmo, e Padre João Batista. Os padres que serviam aqui eram sempre os espanhóis. Então, os estrangeiros aqui socorriam na região. Então, Dom Cristiano, que tinha uma família que podia, né? E que ajudou muito. Então, com os recursos da família dele, é que muita coisa foi realizada por aqui. Tanto Para que construção, para as exato, o dinheiro igrejas. vinha da família. Né? A família Manutenção de um seminário para os seminaristas para a formação de sacerdotes brasileiros. Ele batalhou muito nesse sentido, não foi, Diva? foi muito, muito, muito. O sonho dele era justamente isso. 2 coisas ele queria: a autossustentação da diocese, exatamente para não ficar naquela mendicância no exterior, de Sim. recursos para cá, e também a formação de um clero nacional brasileiro que pudesse dar as conta. paróquias, né? Isso, pudesse cuidar. Tanto que quando Dom Rui chega, ele encontra 30 padres, não sei se 30 ou 32 padres brasileiros, né, já da nossa diocese. Já daqui, nascidos aqui na então, região. olha, começou com 2, quando o Dom Cristiano chegou, 2, quando Dom Rui chegou, eram quanto, padre? 35 padres. 35 padres, olha que maravilha. Qual é essa de relação de Dom Cristiano para Dom Rui? Quantos anos? Mais ou menos. Quantos anos se passaram? Aí. Deus, eu não me recordo. Olha, Dom Cristiano ficou 33 anos, né? Quando bispo aqui da diocese. 33 anos. E logo que chegou a sua renúncia, também foi o mesmo dia que chegou também a nomeação do segundo bispo, Dom José Rui, que já está hoje com 6 ou 7 anos, não é isso? Dom Rui chegou no dia 13 de outubro de 2012. 2012. É, Vai fazer completar 7 anos, né? exatamente. Pois é. Exatamente. Então deixa eu até mostrar aqui a foto de Dom Rui. Dom Rui não está aqui porque ele tem uma série de compromissos na diocese de Jequié. Celebrações, temos um tempo de crisma e ele está lá atendendo as pessoas que precisam desse trabalho pastoral. Por isso que ele não veio para cá, até justificando. Mas Dom Rui é um homem muito ativo pelo tempo que eu estou aqui, eu percebo que Dom Rui é um homem muito ativo, muito participativo. Um homem que, para mim, Ricardo, ele faz silêncio no sentido de querer escutar. É assim mesmo, escutar as pessoas, acolher as pessoas. É por aí que Dom Rui trabalha? É assim, Padre Roberto? Eu creio que justamente é interessante, as meninas falando da história, Dom Cristiano chegou para construir a diocese do praticamente nada. Imagine construir uma diocese só com 2 padres encardinados. Só com 2 padres encardinados. Então dependia muito dos missionários espanhóis,
dos missionários italianos, e aqui a gente tem que marcar a presença dos padres passionistas, que é uma presença muito forte na identidade espiritual da história da igreja daqui de Jequié. Me falaram muito do Padre Hilário. O Padre Hilário, que tem fama, morreu com fama de santidade, e a gente está rezando aí pela sua beatificação. E também tivemos também a grande ajuda dos frades capuchinhos, que atendiam justamente a região de Jaguaquara, a região norte da nossa diocese. Então, Dom Cristiano e os missionários espanhóis, como foram ditos aí. Então, Dom Cristiano se preocupou em formar o clero em quantidade, a liderança leiga, né? Aí os movimentos que efervesceram no início da diocese, como foi bem colocado. Dom Rui, ele vem consolidar a igreja. Eu sinto isto, né? Ele vem buscando trazer que esta igreja particular seja uma igreja cada vez mais católica, que se alimente daquilo que é própria dela, da sua raiz e da sua tradição. É um homem que se preocupa muito pela salvação das pessoas, pela qualidade dos cristãos, pela qualidade do clero, pela vida de santidade. Enfrentou e tem enfrentado muitas dificuldades, tanto no clero como na situação também do povo entender que não existe uma forma que eu vou criando de ser católico. Existe uma forma que a gente vai aderindo a se tornar católico. Se eu quero criar alguma coisa, eu vou criar outra igreja. Mas se eu quero ser católico, eu tenho que me tornar católico. Então ele é um homem realmente de espiritualidade, de fé convicta e que busca conduzir a igreja na fidelidade ao magistério e a nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é franciscano, né, padre? Capuchinho, né? isso, perfeitamente. Baiano, porque a gente passou um tempo com o Dom Cristiano, que é um bispo, por mais que ele engajado, próximo, pobre, mas era estrangeiro. E a gente tem agora o nosso bispo baiano, né? De Feira de Santana, Feira né? de Santana. Que está próximo aqui. Feira de Santana não está longe daqui, né? É interessante, o padre colocou aí essa vida de Dom Rui aqui para consolidar a igreja como voltando às suas raízes mesmo católicas, né? E você vê como as festas populares, como a igreja vai retomando, porque as festas populares, por muito tempo, devido até à carência de sacerdotes, essas festas populares, mesmo religiosas, elas ficaram muito tempo na mão do povo. Então, o povo fazia as festas, como veio a tradição de Portugal, e ano após ano iam fazendo essas festas, introduzindo algumas novidades, mas uma festa que estava na mão do povo. Era mais uma festa popular do que religiosa. Tinha a parte da religiosidade, mas era mais uma festa popular. No momento, a igreja começa a retomar a condução dessa festa. E justamente eu fiz um estudo em 2003, porque nós tivemos aqui o padre... por 2 vezes, a festa de Largo de Santo Antônio não aconteceu, porque a festa ficou muito grandiosa, a igreja perdeu o controle da festa, a população começou a reclamar dos exageros que aconteciam na festa e a igreja resolveu encolher de vez. Não houve a festa de Largo. Então, mas a festa de Largo, isso está enraizado no povo. A igreja fez essa experiência de retirar a festa de Largo e viu que não deu certo. Eu fiz um estudo em 2003, justamente pelas 2 vezes que essa festa retrocedeu. Então, viu-se que não foi uma boa experiência, a cidade ficou uma tristeza só, o povo ficou muito abatido mesmo, triste, não se faz uma coisa dessa. E realmente as tradições, a gente não pode retirar as tradições assim de vez. Então a igreja resolveu voltar à festa de Largo, mas ela tendo o controle. E hoje em dia, cada vez mais, ela vai controlando e a festa... O povo até dizia, a festa acabou, acabaram a festa de Santo Antônio. Tanto que esse trabalho meu foi justamente nesse tema, acabaram a festa de Santo Antônio. Deixa eu ver aqui o trabalho da senhora. Eu fiz uma monografia aqui, de uma pós-graduação que eu fiz aqui na Universidade Estadual do Sudoeste. E então eu fiz um estudo sobre essa festa, sobre as memórias... A festa de Santo Antônio em Jequié, festa popular religiosa, memórias e permanências culturais. E eu fiz um estudo muito profundo, assim, um estudo muito bom, entrevistei muitas pessoas, pessoas antigas, pessoas mais jovens, e sobre o que é que eles achavam da festa. Então, Diva foi uma das que me ajudaram muito nesse trabalho, não só na correção do português, mas também nas opiniões.
E a gente vê que o povo dizia, acabaram a festa, acabaram a festa. Aí eu disse, gente, que festa é essa que acabou, mas que acontece todo ano? Então a gente, após esses estudos todos, viu que não acabou a festa modificou-se, a forma de fazer a festa modificou-se. E a expectativa que as pessoas mais antigas tinham sobre aquela festa não correspondia mais a como a festa acontecia. Então o povo dizia, acabaram a festa, né, Giva? Mas na verdade a festa não acabou, a festa se processa há 120 anos e como eu digo assim, é uma festa que acontece quase que da mesma forma há 120 anos, mas que para nós jiquieenses é uma coisa, parece que vai ser um acontecimento inédito. A festa dia 1º de junho fica todo mundo esperando, assim, como se acontecimento inédito fosse. E essa é uma expectativa, tanto em pessoas religiosas como não, porque ontem mesmo eu estive com uma pessoa, ela é evangélica, ela não é católica, mas disse assim, a festa acabou, o parque acabou, fica um vazio dentro da gente. Então essa nostalgia que acontece, isso é comum acontecer aqui com muitas pessoas, eu converso muito, e isso acontece com muita gente, você sente aquela nostalgia porque a festa acabou. Isso. Então é uma coisa boa que acontece na cidade. É porque a senhora falou ontem, porque hoje é dia 15 de junho de 2019. Sim. Há 2 dias atrás. 2 dias atrás. Terminou a pois festa de terminou Santo Antônio a de festa. 2019. E fica essa nostalgia com a gente. Agora, eu posso falar mais um pouquinho? Deixa eu só perguntar uma coisa. Onde é que eu encontro o trabalho da senhora? Olha, esse trabalho aqui, eu tenho 3 volumes dele na biblioteca da Universidade Estadual do Sudoeste, da UESB, aqui em Jiquié, o campus de Jiquié. Eu doei um livro desse para a casa, para a paróquia de Santo Antônio, e tenho comigo, ainda não vou ver uma forma de eu disponibilizar esse trabalho na internet, está entendendo? Para ser motivo de estudos de outras pessoas. Um volume no museu. Precisamos de cadernado. Um volume no museu para pesquisa, né? Viu, Ricardo, que eu alerto Sim. muito assim, a questão das tradições. Eu Sim. tenho observado que certas tradições estão sendo quebradas. Não sei por que motivo. Esse ano mesmo me entristeceu, uma pessoa culta, estudiosa da cidade, fez assim uma observação no Facebook, que hoje em dia todo mundo, né, fala nessas redes sociais, sobre a alvorada de Santo Antônio, que é uma coisa que incomoda muito os doentes em hospitais, não sei o que, as pessoas, que é um absurdo. E essa alvorada foi tirada desde o ano passado e eu fiquei triste, porque é uma coisa que acontece uma vez por ano. O que é a alvorada? A alvorada seria um despertar de fogos às 5 horas da manhã, uma coisa que acontecia já há mais de 50 anos aqui na cidade. Às 5 horas da manhã do dia 1º de junho, é um bombardeio de fogos, tá entendendo? De foguetes, anunciando. E uma carreata também, né? E uma carreata, acompanhada de uma carreata que sai pela cidade com carro de som, anunciando que chegou a festa do padroeiro. Porque Santo Antônio não é padroeiro de uma paróquia, ele é padroeiro de uma cidade de Jiquié, que é uma cidade de 160 e tantos mil habitantes. Então ele é padroeiro da cidade inteira. Então essa carreata sai pelos bairros todos, anunciando que chegou o grande dia do padroeiro, a festa do padroeiro, a abertura da festa. Então, desde o ano passado, se tirou essa alvorada. Eu não sei com que intuito, se por conta de não incomodar as pessoas, porque hoje em dia o povo se 2018 incomoda. e 2019 não tiraram. Não teve essa alvorada. Eu mesmo senti uma grande falta. Porque eu acho que é uma coisa que acontece uma vez por ano. Poxa, a gente é incomodado todo dia com um jogo de futebol, essas festas de futebol e com carreatas de políticos e não sei o quê. Uma festa de padroeiro, uma vez por ano, não incomodaria tanto. A dispensar nisso. Eu acho que aqui entraria um tema, para mim é muito, que eu gosto muito dessa provocação, porque pensar em inovação e tradição. A gente vê, até o trabalho que eu já li, algumas coisas, como no processo histórico a inovação sempre foi um processo da tradição também. Eu me lembro que teve um período que só as grandes figuras ricas que podiam fazer a festa de Santo a figura Antônio. do festeiro, De repente né? alguém colocou uma família de alguém popular e foi uma conversa. Mas se você pega ali os andores, as fotografias de andores da festa, como cada festa vai inovando também. A inovação é um processo que está dentro da tradição. A tradição surge porque alguém inventou alguma coisa e com o tempo permaneceu. Então tem coisas que a gente, por exemplo, quando você fala aí da devoção popular, né? Dom Rui fez uma coisa que o pessoal ainda não entendeu ainda hoje. Um dia a gente vai entender como foi um bispo que quis recuperar a devoção popular.
tinha o costume de que toda trezena era missa. E a missa sempre é um processo que, pelo seu corpo, ela não pode ser alterado. Então, para valorizar a criatividade e a devoção popular, se retomou a ideia da trezena. O que é uma trezena e uma novena? Sempre uma trezena e uma novena, antigamente era rezada na casa das famílias. O povo não precisava da presença do sacerdote. A ideia de que seja uma oração que seja marcada justamente pela presença e pelo protagonismo do leigo. Hoje a gente pode trazer leigos para pregar na festa de Santo Antônio, porque justamente tiramos a missa, colocamos a missa meio-dia para valorizar a trezena. É um processo que ainda está se construindo, para a gente construir, quem sabe um dia, um modelo de trezena que vise valorizar a devoção popular. A festa de Largo teve coisa que se foi perdendo a sua característica, como tem acontecido com as festas juninas. O que era festa junina antigamente? Tradições nordestinas. Teve um período que se perdeu, estava virando quase carnaval, trazendo músicas de carnaval para o São João. Hoje já está voltando um pouco isso. Então esse processo não acontece só na igreja, mas fora da igreja também. A alvorada, não acabou a alvorada, ela foi adaptada a uma nova situação. Qual é a situação hoje, né? Nós aqui, junto da catedral, temos 3 hospitais. E depois, hoje se estuda muito a influência desse barulho nos animais também, sobre os animais. É uma preocupação ecológica hoje muito grande a partir do Papa Francisco. Então, em vista dessas preocupações, a igreja sempre vai ser pioneira desse processo. É tanto que, assim como a nossa pesquisadora está reclamando que não teve alvorada, ela citou uma crítica muito forte contra o padre da catedral pela alvorada que teve. Porque a alvorada teve, só que a gente fez diferente. Teve a gente fez a carreata e soltou alguns fogos, então diminuiu o barulho. Então, mesmo diminuindo o barulho, se gerou uma polêmica também. Então, nunca vai ser fácil. A própria prefeitura também teve essas críticas, que eu sou funcionário do município. Esse ano, o São João não vamos ter fogos barulhentos, vão ter fogos silenciosos. Então, já também uma tradição que está sendo inovada, adaptada por questões dessas reclamações também do barulho e tal. Então, pode ser também, né? Apesar de que de manhã os fogos... É uma polêmica boa, né? Mas é uma coisa que vai deixar saudade na gente, porque festa de padroeiro sem foguete, gente, como é que não pode? Olha, quando era criança, eu morria de medo, e ao mesmo tempo eu adorava aqueles foguetes de vara que fazia... Morria de medo de uma vara daquela cair na minha cabeça, mas eu vibrava com aquilo. Eu acho que também festa de padroeiro do interior ser uma polêmica não é festa de padroeiro. Interessante das festas de Santo Antônio. Como é que é o nome da senhora? Meu nome é Maria Anísia Vilas Boas Tourinho Vidal. Ou Ninha Tourinho, é mais fácil. Né? Eu sou formada em letras, sou mestra em letras. E eu fiz um estudo monográfico sobre a história da catedral nos 100 anos da paróquia, né? E resultou em um breve histórico que a gente expõe aqui durante todos os anos na Casa de Santo Antônio, né? Fiz também um texto. Abre para mim. Fiz também um texto a respeito da imagem que está exposta na nossa catedral, 100 anos da imagem exposta na nossa catedral. E como, falando ainda em festa, nos festejos de Santo Antônio, nós temos a Casa de Santo Antônio. E que há 3 anos, né, ou mais, tem mais, Lena também já fez parte da Casa de Santo Antônio. Comigo tem 3 anos e a cada ano a casa vai crescendo, a novidade, né? A gente fez, a gente expõe na Casa de Santo Antônio a imagem de Santo Antônio, fazemos um altar, né, de devoção ao santo, e a gente busca a religiosidade, a fé, aumentar a fé do povo realmente. Me ajuda aí a palavra que eu estou sem evangelização, né? Justamente na evangelização e fazer com que a devoção a Santo Antônio seja grande. Nós temos um livro de relatos de milagres e ainda está muito pobre, porque o povo ainda não descobriu, eu acredito, assim, em Santo Antônio, um santo cheio de milagres, um santo milagroso, como se diz, né? Ou milagreiro, como se diz. Então, um santo que pode recorrer a Santo Antônio. Nosso livro ainda está, um livro de relatos ainda está muito pobre. Mas nós temos um pouco da história para que as pessoas conheçam.
um pouco da história da nossa catedral. E esse ano, como novidade, nós temos o cordel, né? O cordel, fizemos um cordel justamente da história de Santo Antônio, foi vendido aqui na casa de Santo Antônio. Nós doamos também terços e orações, porque já que é uma casa de evangelização, a gente quer justamente isso, né? Lê um trechinho dele para mim. O cordel foi de minha autoria, né? E é Antônio de Jequié, o santo dos milagres. Nos idos de 1900, uma chuva alagou a Praça Luiz Viana e a igreja carregou. Mesmo as imagens dos santos, a água não perdoou. Somente uma foi poupada, Santo Antônio protetor, grande amigo de Pádua, será ele o salvador. Decidiu a população pelo nosso defensor. Padre Jacinto Ribeiro foi o primeiro que chegou, teve muito a ensinar ao povo que ele amou. Pai Nosso e Ave Maria, aos fiéis ele clamou. Aqui, quando eu digo assim que Santo Antônio, o povo decidiu, conta, não sei se é verdade, né, mas alguns relatos chegaram até a mim, que o nosso santo primeiro era São Sebastião. Depois que houve com a enchente, foi que se decidiu por Santo Antônio. Né? E que houve a água carregou o Santo Sebastião. Levou São Sebastião embora. Levou os santos todas as demais imagens. Somente a de Santo Antônio. Então, para a população, isso foi um sinal. Foi um sinal. Né? Então, chegou até mim essa e como e era essa imagem que ficou? Essa imagem. Exatamente essa daqui. A única que salvou. A única que salvou. Da enchente. Olha só. É que o centro da cidade ficava ali, que chamava Praça do Comércio, né? Que depois passou a ser chamada Praça Luiz Viana. E Jiquié tem a confluência de dois rios, né? O Rio de Contas e o Jiquiézinho, que inclusive deu nome à cidade. O Rio Jiquiézinho, que era Barra de Jequié, a região aqui. E então, quando o Rio de Contas chove muito na cabeceira, ele vinha com toda a força e invadia o Jiquiézinho e tomava conta da cidade. Represava a água, represava, e o Jiquiézinho é uma barra natural, né? Até ajudava, talvez venha daí a origem do nome da cidade, porque há quem diga que tem a ver com onça e há quem diga que tem a ver com instrumento de pesca, que eu acredito mais nessa versão pelo próprio a barra de Jequié, que era uma armadilha de pesca natural para os índios, né? Os nossos ancestrais aqui. E então, como não tinha o controle do fluxo do Rio de Contas, então invadia a cidade. O centro da cidade era ali, a Praça do Comércio. A partir dessas, já tinham ocorrido enchentes anteriores, mas não foram registradas. A primeira registrada, com fotografias, é a de 14, que foi a mais forte de lá para cá. E foi a partir daí que a cidade em si, não só a igreja, mas toda a cidade foi requalificada nas partes mais altas. Aí se valorizou mais a Praça Rui Barbosa, que é um pouco mais alta, e a igreja e os santos foi reconstruída, foi construída uma nova igreja aqui, que inclusive por um arquiteto, André Safrey, né? O arquiteto que era da linha férrea, prestava serviço para a linha férrea. Eu acho que ela pode até contar mais, tem uma curiosidade sobre isso. A catedral, né? A igrejinha lá embaixo, que era lá na praça lá embaixo, ela foi destruída nessa enchente e o padre, então, a população resolveu, não, vamos construir a igreja no lugar mais alto, num monte mais alto, para evitar que outras enchentes viessem a trazer esse prejuízo. Então, a igreja, o material que sobrou foi deslocado aqui para este morro, onde está hoje a nossa catedral, e que não tinha nada, era um campo ermo, e foi reconstruída de uma forma um pouco mais simples. Aí depois a cidade foi evoluindo, a igreja levou de 1916, que quando começou a construção aqui, ela foi concluída, dada como inaugurada em 1945. Depois se colocou flecha da torre, o relógio, tudo, então, em 1945. Então, veja quantos anos, passaram 2 párocos, né? O padre... Saiu o primeiro padre, que foi o padre Cônego Jacinto, entrou o padre Altino Freire, foi quem impulsionou muito essa construção. A igreja começou a ser construída de uma forma mais simples e depois, com a chegada de
um arquiteto francês, um engenheiro alemão que vieram para Jequié a serviço da Estrada de Ferro Nazaré, que estava sendo construído o trecho Jaguaquara-Jequié. As pessoas da cidade contrataram esse engenheiro, esse arquiteto, e eles fizeram um novo projeto e a igreja, a matriz, como chamava antigamente, porque ela só virou a ser catedral com a chegada da diocese, né, com a instituição da diocese, chamava a igreja matriz. Então ela foi tendo essa nova forma, que é um estilo neogótico, um estilo francês, muito belíssimo, que hoje em dia é um lindo cartão postal da nossa cidade. Então ela foi reconstruída a partir de 1915 até 1945. Então foi construído todo o 13 de junho e inaugurando. No 13 de junho inaugurou a torre, no outro 13 de junho inaugurou o relógio da catedral. Em 1930 foi o relógio. E engraçado que essa data de 13 de junho em Jequié é uma data histórica, porque grandes inaugurações nas cidades, tudo ocorria, os feitos do executivo, municipal ou estadual, eles sempre escolhiam essa data de 13 de junho para inaugurar as grandes obras da cidade. E uma coisa assim que eu acho que as pessoas não observaram muito, Jequié é tão abençoado por Santo Antônio, que Jequié tem 2 Antônios abençoando ela. 13 de junho é dia de Santo Antônio de Lisboa e Pádua, né? O padroeiro da nossa cidade. Sim. Só que, politicamente, a emancipação política de Jequié se dá a 25 de outubro. E 25 de outubro é dia de Santo Antônio Galvão. É outro Santo Antônio que protege a nossa Frei Galvão. cidade. Frei Galvão. Frei Antônio Galvão, que é dia 25 de outubro, que celebra a data de Frei Galvão. Eu não sei se vocês já despertaram para isso, mas eu digo, Jequié é protegida por 2 Antônios. Eu queria, assim, que uma coisa que eu tenho, assim, a observar também, porque eu sou estudiosa da cultura, das tradições e da memória. Então, assim, os programas das festas de Santo Antônio, eu tenho uma coleção de programas de festas de Santo Antônio, que a gente acha que é um livretinho que pouco indica. Eu tenho aqui um programa do ano de 1954. A partir desse programa aqui, ele era impresso assim em folhas de papel soltas. Eu tenho aqui todo o histórico de uma festa. Através de um programa desse, você pode pesquisar o histórico da festa toda. O programa, a festa, a festividade religiosa, o programa das festas religiosas, as missas, o que ocorria. Quem foram os presidentes, os juízes das festas, como era assim, a sociedade da época, né? Os presidentes de honra, os juízes, os mordomos, as comissões dos andores. Através do programa desse, você pode ver que não era só o andor de Santo Antônio que percorria as procissões, era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 andores. Olha aí. Numa festa dessa. Aqui, os divertimentos populares, então, através disso, você constata que já existia a festa de largo, tá entendendo? Que não era aqui na frente da catedral, era lá na Praça Rui Barbosa. Já aconteceu, junto ao Colarinho Sabaque, que foi destruído. Então, mas era uma festa muito animada. Através de um programa desse, você tem o histórico de toda a festa. Você, através da pesquisa, então isso é memória. Então, então, eu sou das tradições, eu sou uma pessoa do mundo atual, mas que ainda me apego muito às coisas antigas. Eu acho que a memória tem que ser preservada, a gente tem que ter cuidado, porque daqui a 50 anos... Isso aqui eu nasci em 1953, isso aqui tem 65 anos. Então, como é que eu fui saber dessa festa que aconteceu em 1954? Através desse programa eu posso ver quem foram os mordomos, o presidente da festa, quem foi o pregador da festa, se aconteceu a festa de largo ou não, através disso. Então... Deixa eu aproveitar aqui. Em 2019, aonde está esse material? Olha, esse material aqui, na época que eu fiz esse trabalho, em 2003, tinha uma senhora aqui chamada Leonor Castro, foi quem me emprestou essas coisas todas. Eu tomei dela emprestado, escaneei e devolvi. Então a família da dona Leonor Castro tem posse desses documentos originais. Eu então. Lamento lhe dizer que eu acho que esses documentos se perderam, inclusive numa casa vizinha aqui da paróquia. Eu acho que esses documentos até hoje estão aí sendo comidos pelo cupim, porque dona Leonor... Mas a senhora tem essas cópias aí. Tudo e estão escaneado. Com a senhora e com a sua família, então. Dona Maria Helena. Lembra o nome da senhora para mim, dona Maria Helena? Leonor Castro. Não, mas o da senhora.
senhora? Não, meu, Maria Helena Veloso Sampaio Souza. Porque isso é um documento que nós estamos fazendo. Porque daqui a alguns anos as pessoas vão assistir isso. Eu tenho... Nós não temos a ideia de quanto tempo. Então as pessoas precisam saber onde é que estão essas coisas. Por questão de memória, então eu tenho esses programas das festas. Eu tenho, não tenho todos, claro, de 1954, de 1961, tenho dos anos de 79, 80, agora dos anos. Eu vim morar em Jequié em 1979. Então, dos anos de 1985 para cá, eu tenho todos. Então, acabou a festa de Santo Antônio, eu vou lá, eu já coleciono, coloco aqui atrás quem foram os mordomos, a comissão da festa, tudo, porque isso tudo é memória. Então, eu alerto assim ao padre que faça esse registro no livro de tombo, porque os programas estão se modificando. Esse ano mesmo, o programa já não veio mais nesse formato. Então, já ficou mais difícil. Eu vou pegar o livrinho de canto para fazer esse trabalho, a cópia do livro de canto, mas o programa já não está no formato. Mas se o padre não tiver o cuidado de registrar no livro de tombo da catedral, que existe um livro que tudo que acontece de importante na nossa igreja é registrado no livro de tombo das paróquias, que ele tenha sempre esse cuidado, porque é essa memória que vai nos contar daqui, como eu estou aqui, como aconteceu a festa há 60 anos atrás, daqui a 50 anos, a 60 anos, alguém vai se interessar também por isso, e é importante que essa memória esteja registrada. Não deixe essa memória se perder, porque, infelizmente, a memória fotográfica, hoje em dia, com a imagem digital, ela já está se perdendo. Eu temo muito por isso. Eu acho que daqui a anos você vai querer achar alguma imagem e não vai encontrar. Como a gente tem há 110 anos, a gente tem a imagem da nossa catedral sendo construída. A gente tem. Por quê? Porque foi registrado no papel e alguém guardou. Na hora que a imagem se torna digital, com um simples clique, você perde tudo. Então, é importante que a paróquia tenha esse cuidado, padre, de fazer esse registro para que a memória não se perca. Padre, sabe o que me chama a atenção aqui também em Jequié? Eu sou um jornalista que não mora aqui. Meu nome é Ricardo Cariello, eu vim de São Paulo para estar nessa festa de junho de 2019. Mas eu encontro em Santo Antônio, por esses lugares que eu vou do Brasil, um santo casamenteiro. A questão popular é muito forte, que Santo Antônio é o homem que celebra os casamentos, que realiza os casamentos, que encontra o noivo, que encontra a noiva, que encontra tudo isso. Isso é muito forte pelo Brasil. Mas isso não me chamou a atenção em Jequié. Jequié não fala sobre isso. A diocese de Jequié não fala que Santo Antônio é um santo casamenteiro. E no Brasil todo é casamento, é união, é namorado, é Santo Antônio de cabeça para baixo. Aqui ele está bem em pé, não fica de cabeça para baixo. Porque tem algum porquê do povo não clamar, não pedir nessa questão? Isso me chamou a atenção. Eu enxergo isso como uma parte justamente da igreja e retomando a religiosidade da festa e deixar o popular, o folclore mais ao lado. Eu entendo como isso. Mas no particular, não é, Désia? As mocinhas ainda chegam perguntando, é verdade? Esse ano mesmo perguntaram a Edésia, foram lá na casinha de Santo Antônio e perguntaram, é verdade que se eu colocar um Santo Antônio de cabeça para baixo, ele arranja um noivo para mim? Então, talvez a pessoa não... Eu tenho um sacerdote amigo em Salvador, ele diz que, inclusive, é um erro atribuírem a função de casamenteiro a Santo Antônio. Na verdade, quem é o protetor dos casais é São José. Ele é que, na devoção da igreja, é o responsável pela família, né, pelos casais. Ele não gosta muito quando ouve dizer que Santo Antônio é casamenteiro. Ele diz que Tem um trecho na história de Santo Antônio que ele ajuda, né? Isso é interessante a gente entender esse sentido aí, para a gente buscar, tem uma riqueza profunda nisso aí, que a gente não pode perder. Verdade. Porque naquela época de Santo Antônio, tinha que ter o dote. Né? Para ter um bom casamento, tinha que ter um dote. Então as meninas pobres não podiam ter esse dote. Então, muitas vezes, Santo Antônio pedia esmola e oferecia a essas meninas pobres esse dote
para justamente que elas pudessem ter um bom casamento. Ele olhava muito pelos menos favorecidos, Menos favorecidos, né? Tanto nesse caso a defesa das forte mulheres. contra a exploração dos pobres e tudo. Porque eu acho que tem um elemento aí que não se pode perder, né? Que a gente tem que ver. Não é que o que não pode é dar lugar a uma coisa bonita dessa, a ter uma intenção bonita, a uma ideia que vai contra a fé católica, né? Vou pegar a imagem de Santo Antônio, roubar o menino, colocar de cabeça para baixo para conseguir um casamento. Mas Santo Antônio foi alguém que trabalhou muito pela família, muito em defesa da família e do matrimônio. Tanto que nos cantos que a gente canta hoje na igreja, a gente recupera, né, o santo do matrimônio. Uma das ladainhas fala, né, defender o matrimônio. Então, Santo Antônio foi alguém que lutou muito. Então, essa ideia do santo casamenteiro tem um fundo bonito, que é justamente essa preocupação que o Santo Antônio tinha com as moças pobres, que não tinha condição de ter o seu dote, e ela justamente, ele favorecia pedindo esmolas para ajudar a estas moças pobres a ter um bom casamento. Dessa mesma forma, ele deu um apoio jurídico também, né? Dava apoio jurídico a pessoas que estavam condenadas e não tinha quem os socorresse. Então ele estava sempre apoiando as pessoas menos favorecidas. Pagava dívidas para tirar da prisão. O que me encantou na história de Santo Antônio, que eu nasci em Paulo Afonso, na beira de São Francisco. Primeiro, ele ter sido contemporâneo de São Francisco, fez questão de entrar para a Irmandade, não é isso? E o pouco que eu conheço, eu não sou assim tão praticante do catolicismo, mas sou cristão, sou batizado católico. Mas o que me impressionou quando eu vim morar e fui buscando afinidades, né, com o padroeiro, é justamente essa história dele ter sido um intelectual da Igreja Católica. Eu, como sou poeta, escritor, então me identifiquei também. Ele era um intelectual e que fazia questão de ser um franciscano, de ser um peregrino, e não queria um cargo da burocracia da Igreja Católica, ele queria ser um peregrino. E aí a própria Igreja, né, acabou encontrando uma solução de que ele contribuísse intelectualmente sem deixar de ser um franciscano. Eu acho que é mais ou menos isso, né? O que chamou mais minha atenção em Santo Antônio, foi nesses estudos para a casa de Santo Antônio, eu estava olhando a questão dos milagres. A gente sabe que os milagres, quem fez foi Jesus, né? Por intercessão de Santo Antônio. Mas o que me chamou a atenção foi justamente a fé de Santo Antônio. Um homem de fé tão forte que ele realizava o tal milagre, não é isso? Em nome de Jesus, na certeza de que ele iria conseguir. E eram milagres assim interessantes, de um homem que cortou o pé, porque ele deu um chute na mãe, a mãe estava grávida, ele se arrependeu e depois ele cortou o pé. E Santo Antônio colou o pé. Então são milagres assim que eu digo na certeza de que aquilo iria ser realizado, porque ele sabia que Jesus iria realizar. Então a fé de Santo Antônio era tão grande, a desse ponto de ele realizar o milagre em nome de Jesus e de fato ser realizado. Isso para mim me encantou demais, esse lado assim de Santo Antônio, essa fé de Santo Antônio tão grande, né, que faz com que a gente deseje ter um pouquinho da fé de Santo Antônio, né, que é para a gente conseguir também os nossos milagres, né, através de Santo Antônio. E a certeza. A certeza de que uma mulinha ia se prostrar diante de Jesus sacramentado, que ele aceitou a proposta de um herege que dizia assim: eu só vou acreditar que seu Deus está na hóstia consagrada se a minha mula, depois de 3 dias sem comer, prefira se prostrar diante de seu Deus, do Deus que você está falando, a vir comer o capim fresquinho que eu vou trazer. E Santo Antônio disse: eu vou topar a sua proposta, pode deixar seu animal com fome 3 dias, que eu vou trazer Jesus sacramentado e seu animal vai se prostrar diante de Jesus. E assim aconteceu. É isso que Ninha está falando, a certeza que Santo Antônio tinha. Tem a passagem dos peixes também, né? Dos peixes. Da praia, né? A passagem dos peixes é muito interessante por causa do discurso que Santo Antônio, da maneira como ele começa. Ele vai ao mar pregar para os peixes porque o povo não lhe dava atenção. Então ele começa o discurso dele dizendo: vocês sabem, ele falava para os peixes, vocês sabem que de toda espécie animal, vocês são os mais amados por Deus, porque na época do dilúvio, vocês foram a única espécie que não morreu.
Na Arca da Aliança não entrou nenhum peixe, porque não ia precisar. Isso já chamou a atenção do povo que foi para a beira do mar para ver um ridículo discurso de um frade falando para peixes. E ele começou a falar assim, e depois ele disse assim: quando Deus quis esconder Jonas no ventre de um animal, escolheu um de vocês, isso ele falando para os peixes, escolheu uma baleia. O povo já ficou atento no discurso dele. E quando um fariseu perguntou para Pedro: seu mestre não paga imposto? De quem Jesus foi tirar a moeda? Da boca de um peixe. E Santo Antônio continuou o discurso para os peixes, mas a multidão já ouvindo, não é? E qual é o sinal do cristão? É um peixe. Era assim que os cristãos se identificavam, sem ser descoberto pelos fariseus. Então, a partir dessa pregação de Santo Antônio aos peixes, a multidão se converteu. Esse era o jeito dele. Olha, esse papo está muito bom. Tá bom, não tá? Tá bom, não tá? Tá gostoso, não tá? A gente fica inibida no comecinho, mas depois ele vai fluindo, a história vai acontecendo. Mas o relógio corre. Mas o relógio corre. Fale, eu, como estudiosa também das tradições populares e de Santo Antônio em particular, há 1 ano e meio, eu comecei uma pequena coleção de Santo Antônio. Sim. E aí, rapaz, eu estou assim entusiasmada como Santo Antônio é retratado. Assim como o povo. Então, esse ano, no Museu de Jequié, porque para homenagear também a cidade, que Santo Antônio é o padroeiro da cidade, o museu me chamou para uma parceria e nós montamos uma exposição, Santo Antônio no Imaginário Popular. Então, é interessante você ver como Santo Antônio, como as pessoas imaginam o santo, que para todo mundo é Santo Antônio, mas cada um retrata o Santo Antônio de uma forma diferenciada. Então, nós lá nesse museu, nós temos 78 imagens de Santo Antônio, imagens de granito, imagens de madeiras antigas, os santos, as imagens sacras, mas nós temos santos feitos de coador de café, Santo Antônio feito de palha de milho, Santo Antônio feito de barro, enfim, Santo Antônio é retratado das mais diversas formas, de maneiras tradicionais, mas de maneiras exóticas, maneiras lúdicas, tá entendendo? Então, é uma forma assim muito interessante e eu vou continuar nesse estudo e vou continuar nessa aquisição de imagens. Esse material hoje está no museu, mas ele fica com a senhora normalmente? Esse material me pertence, algumas poucas imagens são de outras pessoas aqui da cidade, mas a grande maioria me pertence e como colecionadora, eu pretendo aumentar essa coleção, sabe? Porque é um santo muito devotado e muito retratado, tanto em Lisboa, porque em Portugal, você chega ali no Alfama, não tem uma casa que falte a imagem de Santo Antônio, né? Então, você vê Santo Antônio em todos os lugares, protegendo o comércio, mas aqui no Brasil, e principalmente no Nordeste também, você aqui da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Santo Antônio é muitíssimo venerado e muitíssimo retratado. Você vai nessas feiras populares, você vê Santo Antônio de todos os jeitos, todas as formas. Então, é muito interessante a gente ver isso assim também. Mas em todas essas imagens, feitas de qualquer material, você consegue identificar o frade franciscano, com o seu cordão de São Francisco, com a Bíblia, com o seu menino, com o seu lírio na mão ou com sua cruz. Então, você, em qualquer delas, você vê a figura do santo franciscano. E o carinho espontâneo da população, né, com ele, né? Alguém Obrigada. mais tem alguma coisa importante para dizer? Diga, dona Inês. Sim, como nós estamos celebrando os 120 anos de evangelização em nossa paróquia, eu gostaria de voltar à pessoa de Padre Altino Freire, que foi o nosso segundo padre depois que o cônego Jacinto faleceu. Ele assumiu imediatamente. E para incentivar o povo jiquieense ao trabalho, ele criou a Ação Católica de Jequié. Olha o nome, Ação Católica de Jequié. E em vários setores da paróquia, com a Ação Católica de Jequié, ele conseguiu movimentar os seus fiéis, que
foram assumindo as atividades, os trabalhos. Foi muito rica essa ação católica de Jequié. E quantas crianças, ele fundou a Cruzada Infantil. Ele foi o padre que me batizou. E eu me lembro muito como a Cruzada Infantil cresceu, era imensa, nas procissões, o que tinha de criança de um lado e do outro, vestidinha de branco, com a fita amarela, né? Com a fita amarela e a cruz, a cruz azul. Era esse. Levantai-vos, soldados. E também as primeiras ordenações sacerdotais foi com ele que aconteceu. Né? Foi o padre Flamarion e o padre José Félix. Quem gosta da memória, de guardar a memória, né? São as duas ordenações sacerdotais que aconteceram em nossa paróquia. Muito bem lembrado. Deixa eu até mostrar aqui os padres que já passaram. E registrar que ela é a mãe do padre Tom também, né? Dom Tourinho. Essa é a mãe de um padre que foi muito querido aqui na catedral e depois se tornou bispo. Hoje é o bispo Dom Antônio Tourinho, é bispo de Cruz das Almas. Em 2019 ele está em Cruz das Almas. Isso. E também é bom a gente ressaltar que nós não temos muitos padres, não é? Até o momento nós temos 10 padres, é um número pequeno de padres, mas a nossa fé, a nossa galeria, a nossa fé é tão fértil que de 10 padres Nosso Senhor tirou 4 bispos, não é? Dos párocos aqui da catedral. Para isso até Dom Vitor está aqui, que hoje está em Propriá. Exatamente. Em 2019. Dom Jairo. Está aqui o padre Jairo. Isso. E Dom Climério. Dom Climério foi o terceiro padre. Ele fundou a Congregação Mariana aqui em Jequié, que foi um movimento de homens. Primeiro bispo de Conquista, né? O primeiro bispo de Conquista. E a Congregação Mariana foi um movimento que cresceu muito aqui em Jequié, era apenas de homens. E eles rezavam o texto pelas casas, foi um movimento muito bonito aqui em Jequié. Tem uma foto aqui de um padre que eu conheço. Padre Roberto, está aqui, ó. Já está na história, padre. Já. E Dom Rui, o atual bispo. Tá na Padre história. Walter foi quem preparou a paróquia para receber Dom Cristiano como bispo. Preparou a Vou tirar aqui. Construiu, remodelou nessa casa aqui para se tornar residência episcopal. Esse material aqui dos padres fica com a senhora, dona Edésia, com a sua família, é isso? Esse material, com a foto dos padres? Na verdade, foi ideia de Padre Roberto. Com o Padre Roberto. Levarmos para a casa de Santo Antônio a galeria dos padres, exatamente por conta desses 120 anos. E a senhora vai guardar? Exatamente. E fica na catedral. Na catedral. Na sacristia da catedral tem a galeria dos padres. Então, em 2019, tem a galeria dos padres na catedral. Exatamente. Já tem a galeria e essa aí foi justamente cópia da galeria que temos na catedral. E esse material fica, por enquanto, guardado, né, sob a tutela de Dona Edésia, porque é desejo futuro nosso de pensar no museu, justamente um pequeno museu sacro, né, de arte sacra e também da história da nossa diocese e da nossa paróquia aqui na catedral. Começamos a uma conversa com o museu, né, para a gente ver essa ajuda técnica também, aproveitar a Helena, a sua esperteza nessa área, para a gente realmente deixar um local, um ambiente para que todo esse material não só fosse guardado, mas disponível também para visita pública. Eu quero deixar claro que o que precisar do museu, eu sou um simples funcionário, temos lá o Antônio Varjão, que é o nosso museólogo e o coordenador, e toda a equipe que está à disposição para o que for necessário, essa parceria. Sim, Maria Elisa tem uma matéria sobre os antigos devotos da nossa paróquia, que é muito interessante, que você podia falar um pouquinho. No ano passado nós começamos a expor na Casa de Santo Antônio, nós falamos de Dona Vita. Dona Vita era a devota dos pães dos pobres. Eu me lembro de Dona Vita quando eu era criança, uma vez no mês ela ia lá em casa e deixava a nossa casa para o horário do almoço, ela almoçava com a gente. Eu achava muito interessante a disposição dessa senhora de sair pelas casas arrecadando para os pães dos pobres. Não era
Na minha cabeça, de criança, comprava-se os pães para dar aos pobres. Mas depois eu fiquei sabendo que não, que era justamente, eles faziam a sopa e eles distribuíam com os pobres. E né? roupas, E faziam também cobertores, né, minha mãe? E fazia também a cesta básica. Esse ano, nós mudamos, né? Esse ano foi o Senhor Antônio Bispo. Ele era um senhor também muito devoto da Irmandade, era da Congregação de Maria. A Congregação de Maria, e as filhas dele tiveram muita boa vontade em ceder os materiais, né, para a gente expor na casa de Santo Antônio, a Bíblia que ele usava, as orações que ele fazia diariamente, né, a fé dele muito grande e dos filhos de dentro da igreja. Então, isso que a gente tem vontade de deixar, para que as pessoas também sejam devotas, que as pessoas aumentem seu catolicismo, viu, Júlio? Para aumentar e a igreja realmente, né, Júlio? Então, isso tudo para mostrar, né? Eu, graças a Deus, eu fui criada no lar católico, eu agradeço a Deus todos os dias por ter sido criada no lar católico, com pai e mãe que me ensinaram na oração, tanto que dentro do nosso lar saiu um sacerdote, não é? E eu agradeço muito a isso e tenho vontade de que todos também, né, venham para a igreja justamente para isso, para que tenham a fé, realmente a fé católica. Eu queria Catequese. fazer um Diga, registro, diga. falando justamente nessa devoção, nós tivemos no início da diocese, Dom Cristiano trouxe para aqui o curso de igreja. Sim. O curso de igreja era o estudo da Lumen Gentium, né? A encíclica Luz dos Povos, e com essa iniciativa foi fundada uma equipe, e esta equipe percorria a diocese, não ficava só aqui, as paróquias daqui, e nós íamos às cidades vizinhas. Eu me recordo que numa destas ocasiões eu estava com um filho pequenininho, era Aurélio, na época, e Aurélio foi dentro da banheira, né? E Evandro Lopes é quem segurava Aurélio pequenininho, enquanto eu fazia as pregações lá na frente, né? Então, e esse curso, ele ajudou muita gente. Evangelizou muito. Evangelizou muito. Muita coisa que não se sabia, muita coisa que não se entendia. Foi ficando, né? Depois é que veio o cursilho, e aí sim, foi consolidando com a sua temática própria. Mas o princípio de evangelização, e que foi a quase toda a diocese, foi o curso de igreja. E o casal, de saudosa memória, né, Irenildes e Cristiano, que morreram num acidente terrível, mas eles levavam o curso de igreja assim com muito empenho. Firmes. Eu fiz o curso de igreja. Igreja tem que ser assim, firme, forte. E seguindo o curso de igrejas, vem o Encontro de Casais com Cristo, que foi Padre Molina quem trouxe, que foi um movimento muito forte Padre Molina. de evangelização das famílias em nossa paróquia. Padre Molina está aqui. Padre Molina. Vamos ficar de pé para a gente encerrar? Vamos ficar de pé? Junta aqui. Aí. Onde vocês estão, pertinho aqui da gente. Padre, é muito pesada essa imagem de Santo Antônio? Um pouco, mas Muito pesada? é possível que aquilo é Pegue, por favor, pegue. Quero agradecer a contribuição que vocês deram para a Diocese de Jequié, para a Bahia, para a Igreja Católica, para a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, os religiosos, a CRB também, porque eu tenho certeza que a cada momento da história, uma dessas pessoas que eu citei, que estão pelo mundo inteiro, vão assistir esse vídeo. Não sabemos se vai ser em 2019, não sabemos se vai ser em 2050, não sabemos se vai ser em 2100. Mas alguém vai saber como era a história de Santo Antônio, dessa diocese. Vira para mim, Dona Edésia, em 2019. Essa foi a camiseta deste ano. Certo. Obrigado por vocês darem essa contribuição, falarem, comentarem, dizerem, contar a história. Precisamos registrar a história. Esse vídeo ficou longo, eu estou olhando no relógio com mais de 1 hora de duração. Mas a Dona Diva até falou, nossa. Mas é história, é registro. Tem horas que precisamos fazer reportagens, documentários, mas tem hora que o testemunho, eu estou me olhando ali pelo espelho, olha, o testemunho vale, o testemunho é importante. A palavra dita vale muito. Diziam no passado que a palavra vale, não é?
de vocês a palavra valeu demais hoje para gerações que vão vir, para as pessoas que vão chegar nessa diocese de Jequié. Padre Roberto, o senhor hoje em 2019, como pároco da catedral, abençoe o povo dessa diocese, abençoe os que já passaram, abençoe os que estão e, é claro, abençoe aqueles que virão e que no dia que assistirem esse vídeo vão se sentir abençoados pelo Senhor. E que a bênção de Deus, pela intercessão deste grande santo, Santo Antônio de Pádua, Santo Antônio de Lisboa, Santo Antônio de Jequié, Santo Antônio do povo de Deus, que desça sobre nós, que desça sobre nossas vidas, nossas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para terminar, viva Santo Antônio! Viva! Viva a Diocese de Jequié! Viva!